Programa livre para todos os públicos. Olá, que tal? Cá estamos para mais um programa Ponto de Convergência. E eu imagino que você está sentindo a falta, eu também estou, do meu parceiro, meu amigo Paulo de Airá. Hoje ele teve atividades que impediram a presença dele aqui. Então vamos tocar aqui sozinho? Não, porque eu nunca estou sozinho. Eu conto com a sua participação, a sua presença, o seu carinho, a sua amizade. É sempre um prazer compartilhar com você essa hora que a gente conversa com pessoas interessantes sobre assuntos variados e a gente busca o quê? Fazer com que você saia desse programa melhor do que entrou. Essa é a ideia. Nós já trouxemos pessoas aqui para falar sobre espiritualidade, sobre direito, sobre medicina, sobre maçonaria, sobre muita coisa, atividade física, eu nem lembro mais, é tanto entrevistado, tanto programa, e eu acho que você está gostando pelo feedback que a gente recebe nas redes sociais, nos nossos contatos. O meu, inclusive, está aqui, ó, prof.Rogério Castilho, minhas redes sociais estão aqui, prof.Rogério Castilho. Vamos conversar, dar sugestão do que é que você quer ver aqui falando, sobre qual assunto, qual pessoa. E, sem mais delongas, vamos chamar quem interessa, quem faz o programa acontecer, que são os nossos convidados e hoje, no caso, a nossa convidada. Vamos abrir o programa de uma forma muito boa, muito espetacular, com gente bonita, elegante e sincera. Eu chamo aqui a minha amiga, doutora Ana Carolina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer recebê-la. Por gentileza, pelo senta aí convite. no nosso sofá das estrelas e vamos conversar. Mais uma vez, doutora, muito grato pela presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo. Maravilhoso. Para quem está assistindo em casa, não a conhece, quem é a doutora Ana Carolina? Eu sou advogada, sou formada há 20 anos e nesses 20 anos tenho construído uma trajetória principalmente focada na advocacia e na docência. Então, ao longo desses 20 anos, me aperfeiçoei das mais diversas formas, desde fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e atuo, né, tanto quanto como docente, como também como advogada, voltada principalmente para a área de direito imobiliário. Então, a doutora Ana Carolina é doutora. Sou doutora. Porque algumas categorias profissionais adotaram o doutor mesmo quando não há o doutorado, né? Questão dos médicos, dos colegas teus advogados. É doutor, é advogado, é doutor, é médico, é doutor. Mas a doutora é doutora porque fez doutorado mesmo. Fiz. Eu construí uma trajetória aqui na Universidade Federal do Ceará. Eu brinco que o bichinho da pesquisa me pegou, né? Eu, em 2011, ingressei no mestrado e aí não parei mais. Eu fui emendando mais ou menos uma atividade com a outra. Me apaixonei pela sala de aula, né? Eu tenho realmente um carinho muito grande. E ao longo desse tempo eu consegui unir duas paixões, né? Hoje eu leciono, uma das minhas disciplinas é justamente na área em que eu atuo dentro da advocacia. Então é muito bacana porque eu consigo trazer para os meus alunos em sala não só a teoria, mas também toda a vivência do dia a dia prático e enquanto advogada, né, eu brinco que eu sou melhor advogada porque eu tenho toda essa construção teórica também por trás que me permite fazer um trabalho realmente diferenciado, né, para os meus clientes. Eu acho que é uma via de mão dupla. É uma melhor advogada porque tem a teoria acadêmica e eu imagino que seja uma boa professora porque tem a prática. Faz muita diferença, né? Numa sala de aula você poder compartilhar um pouco de situações que você já enfrentou com algum cliente, ou em um processo, ou uma solução que você encontrou para uma determinada situação, né? Dentro ali do direito, então trazendo como exemplo os desafios e saindo um pouco só da teoria, né? O direito ele é muito teórico, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está no nosso dia a dia prático. E aí trazendo para imóveis, todo mundo, se não é proprietário, mas mora em algum lugar, trabalha em algum lugar, tem uma empresa instalada em algum lugar, e tudo isso são relações imobiliárias que mais cedo ou mais tarde vão precisar de algum tratamento, seja para evitar problemas, que é uma atuação que eu gosto muito, atuar com essa parte consultiva,
seja de fato quando o problema já está instalado e que você também vai precisar de um advogado. E aí eu entro na tentativa de solucionar o problema que se instalou ali. Um passinho atrás, vamos aqui, ó. Quando eu fui estudar psicologia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que não existe psicologia, existem psicologias. Várias áreas que a gente pode atuar. Na medicina é a mesma coisa. Quando eu sou apresentado a alguém, eu falo, o que você faz? Eu sou médico. Eu falo, tá, mas o que você faz? Porque médico, né, é um leque muito grande. E advogado também. Eu sou advogado, mas trabalha com o quê, né? Então, a doutora trabalha com o quê e o que foi que a levou para esta área? Pronto. Eu trabalho, o que é o direito imobiliário, né? O direito imobiliário, ele vai tratar das relações particulares, principalmente, que envolvam imóveis. Então, eu atuo desde uma regularização imobiliária, por exemplo, eu comprei um imóvel, assinei o contrato, mas nunca fiz o registro. Como solucionar isso? E agora a pessoa sumiu, se passaram anos e eu não consigo mais fazer esse registro. Como é que eu garanto a minha propriedade? Ou a gente tem situações ainda no Brasil de imóveis que, por terem sido adquiridos antes da década de 70 e de lá para cá nunca terem sido vendidos, eles não têm registro imobiliário, eles têm só um documento que a gente chama de transcrição e que, para vender, para inventariar, para tomar um empréstimo bancário, eu preciso desse registro. Então, eu auxilio, né, em todo esse processo de regularização imobiliária, seja judicial, seja em cartório. Presto assessoria também para condomínios, né? O direito imobiliário é o ramo que vai atuar aí nas questões condominiais, então vai tratar dessas relações entre condôminos, gestão do condomínio, em relação à própria convenção de condomínio. Eu faço também um trabalho muito de prevenção, eu tenho alguns clientes que me contratam antes de adquirir um imóvel, né? Porque o imóvel ele tem um passado. E esse passado acompanha o imóvel. Então, uma aquisição mal feita, ela pode acarretar um prejuízo muito grande. E aí, principalmente para investidores que já têm essa visão mais de longo prazo, muitas vezes me contratam para eu fazer essa pesquisa, né, e estruturar essa compra de uma maneira segura. Então, eu atuo muito nesse sentido dentro do meu escritório e eu tenho um outro braço, que é um braço mais recente, por assim dizer, é uma paixão que surgiu primeiro como curiosa, investidora, e depois, né, entendendo que eu poderia aliar a minha advocacia a esse interesse particular, que é a área de leilões imobiliários. Então, recentemente, abri uma empresa com um outro colega advogado, que se chama Lex Invest, e nós temos, né, atuado aí prestando assessoria também para quem se interessa, seja para comprar um imóvel em leilão mais barato para morar, ou existe um mercado muito grande de investidores que têm visto a área de leilões como uma opção barata para investir em imóveis, para construir uma carteira de locação, ou mesmo para comprar e em seguida revender, comprar barato e vender a preço de mercado o imóvel. Excelente. Vamos aprofundar um pouco sobre essa questão de leilões imobiliários. Quais os cuidados básicos que um interessado tem que tomar? Pronto. Se você quer, primeiro você precisa conhecer as regras, né? Leilão eu acho que de 1 ou 2 anos para cá, é um tema, né, que você vê muita gente vendendo curso, vendendo mentoria. A gente até brinca lá na empresa, a gente não quer vender curso, apesar dos 2 sócios serem advogados e professores, mas a nossa ideia não é ensinar ninguém a arrematar, é realmente arrematar pela pessoa. Por quê? Porque a gente tem tanto uma diversidade de leilões extrajudiciais, que são aqueles que são feitos pelos bancos, o maior banco a fazer isso é a Caixa Econômica, é quem mais financia imóveis no Brasil, então, consequentemente, é quem tem mais devedores e é quem também leva mais imóveis a leilões. E temos também a peculiaridade dos leilões judiciais, né, que são aqueles
que são oriundos de dívidas de processos judiciais que não foram pagas e que, em razão disso, imóveis são penhorados, ou seja, eles sofrem aí um encargo vindo, né, do poder público, do poder judiciário, e são colocados no leilão para que o valor arrecadado seja revertido para o pagamento da dívida, né? Da dívida no processo. Então, a gente atua nessas duas áreas. Quais são os principais cuidados? Primeiro, conhecer as regras específicas de cada leilão. Cada banco tem suas regras e cada tipo de leilão judicial também tem suas regras. Então, um leilão judicial trabalhista tem regras diferentes, por exemplo, de um leilão judicial falimentar. Qual é a orientação que eu posso dar? Duas coisas são essenciais. Primeiro, ler o edital. O brasileiro tem muita preguiça de ler, né? Tem. Geralmente não, Eu sou escritor. não lê contrato, não lê edital do não lê bula, concurso. não lê nada, manual de instrução, não lê nada. Mas você usou o termo perfeito, professor. Manual de instrução. O edital, ele é o manual de instrução daquele leilão. Até porque, se você pegar, por exemplo, a própria Caixa Econômica, a Caixa Econômica tem suas regras para cada tipo de leilão que ela faz. E, às vezes, eu tenho imóveis que estão numa determinada etapa de leilão que, de um imóvel para o outro, a Caixa estabelece regras diferentes. Por exemplo, às vezes eu tenho 2 imóveis que estão na venda online, que é uma das etapas que a Caixa faz. Um está aceitando financiamento, o outro não. A Caixa está assumindo uma parte das dívidas condominiais, o outro não. Mas, doutora, por quê? Por que essa diferenciação? Aí vai muito do perfil do imóvel e do que a Caixa Econômica entende como mais interessante para viabilizar aquela venda. O objetivo dela é vender o imóvel para conseguir recuperar o crédito que aquele devedor deixou em aberto. E aí ela cria estratégias para isso. Então, eu preciso ler o edital para saber quais serão as regras aplicáveis para aquele imóvel específico. A outra coisa que é importante sempre dar uma olhada, e aí não só para leilão, né, qualquer aquisição imobiliária, é a matrícula do imóvel. A matrícula de um imóvel, ela é o histórico daquele imóvel. Eu, quando dou aula dessa matéria, eu sempre comparo com os alunos o histórico escolar, né? Numa faculdade ou numa escola, você tem um histórico que traz ali a sua vida enquanto estudante daquela instituição, suas notas, suas aprovações, suas reprovações. E a matrícula de um imóvel é esse histórico, né? De tudo que aconteceu em relação àquele imóvel, para quem comprou, quando foi vendido, por quanto comprou, se teve alguma penhora judicial, se aquele bem está servindo como garantia de algum contrato bancário. Então, tudo isso precisa ser verificado para garantir que o imóvel está livre e desembaraçado para a venda, né? Para que ele possa ser arrematado ou mesmo numa transação entre particulares, para que ele possa ser comprado, né, pelo interessado. Existem diversas modalidades de leilão, né? Leilão de automóvel, leilão de maquinaria pesada, leilão de sucata, etc. E, como infelizmente quase tudo, tem muita fraude, muito leilão falso, etc. Conheço histórias de pessoas que arremataram veículos e quando foi buscar não existia nada. Nesse ramo, tem também no ramo de imóveis leilões falsos? Qual é o cuidado que é necessário se ter? Na verdade, não são exatamente leilões falsos. Como hoje a internet ela é uma terra sem lei, por assim dizer, e a gente tem muitos golpes, a gente sabe que imitam, simulam sites de banco, por exemplo. A pessoa acessa lá um link acreditando que está acessando a página do Banco X. E o layout é perfeito, né? Exatamente. Perfeito. Né? Você jura que você está realmente na página do seu banco, quando na verdade você não está e você está ali dando sua senha, suas informações para criminosos. Com os leilões, né, sejam extrajudiciais ou mesmo judiciais, esse cuidado ele é essencial. Por isso que a gente, quando fala da assessoria, não é só pelas particularidades jurídicas, né? Eu falei aqui de matrícula, talvez o público que esteja assistindo pense, mas o que é isso, né? Eu vou... Uma escola tem que fazer matrícula. Esses termos, né? Eu vou entender, não vou entender. Então,
por isso que é importante realmente você ter o acompanhamento de um profissional da área. Mas, para além disso, sempre ter o cuidado de, recebi uma oportunidade aqui no meu celular. Opa, não clica lá no link. Pesquisa no Google, vai nas plataformas. Hoje a gente tem plataformas de busca que são plataformas sérias. E elas só veiculam links de leiloeiros credenciados, de leilões que realmente vão acontecer. Quando você faz a arrematação de um imóvel, né? É importante, lá no edital vão ter as informações para quem você vai fazer o pagamento da comissão do leiloeiro, onde você vai encontrar o boleto, né? Por exemplo, os leilões da Caixa, o boleto, eu retiro num ambiente seguro dentro do próprio site da Caixa. Eu não recebo no meu WhatsApp, né? Não chega um boleto no meu WhatsApp para eu pagar. E até mesmo, né, a chave Pix do leiloeiro, nós da assessoria, a gente tem o cuidado de entrar em contato com a casa de leilão, confirmar se a chave está correta antes de ser feito qualquer pagamento. Porque, infelizmente, a gente vive hoje num mundo de muitos golpes bancários, né, golpes financeiros. Então, o cuidado que é necessário ter é esse. Quanto ao imóvel não existir, isso só vai acontecer se, de fato, a pessoa acessou uma página fake de leilões. Nas páginas oficiais, os imóveis existem sim. Às vezes aparece a pergunta lá no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, tem como visitar o imóvel? Na grande maioria das vezes, não. Às vezes, nos leilões judiciais, essa visita é possível, mas nos extrajudiciais, essas visitas não são possíveis, até porque muitos desses imóveis, eles estão, na verdade, ocupados. E aí é algo que afasta, inclusive, alguns interessados no mercado de leilão por medo da desocupação. Entendi. Felizmente, a indústria, digamos assim, dos golpes é muito criativa e vai se especializando cada vez mais. Então, o template, a interface, você jura que é de um banco, você jura que é de uma entidade séria e não é. E clonam vozes, e clonam rostos, né? Então, se cercar de todos os cuidados é imprescindível. Agora vamos falar do lado bom da coisa. Lado bom da coisa, um leilão. Existe assim um número, um percentual de quão vantajoso é eu participar de um leilão versus adquirir um imóvel? Depende, e aí de novo, depende muito do leilão e da etapa em que o leilão está. Vou pegar aqui o exemplo da Caixa Econômica. Um imóvel leiloado pela Caixa, ele começa geralmente na primeira praça, que a gente chama primeiro leilão, e aí nessa primeira praça ele é colocado no mercado pelo valor de avaliação. Geralmente não vai valer a pena, porque vamos lá, se você tem a opção de comprar aquele imóvel diretamente no mercado, desocupado, podendo visitar, podendo ver como é que ele está por dentro, obviamente é muito mais vantajoso do que você adquiri-lo em um leilão. Mas nunca vai ser vantajoso nessa etapa? Às vezes vai depender muito de quando foi feita a avaliação, se o avaliador fez uma avaliação correta ou não. E aí tem as outras fases, né? A segunda fase é pelo valor da dívida. Então, muitas vezes, se eu tiver uma dívida pequena frente a um imóvel de valor alto, eu consigo ter uma margem de lucro muito grande, ter um desconto muito grande. Eu vou pegar um exemplo de um imóvel que eu arrematei como investidora. Como eu disse, eu comecei nessa área como investidora. Gostou da brincadeira? Falei, vou levar isso aqui a sério. Exatamente. E aí depois eu, de fato, entrei profissionalizando a minha atuação nesse segmento específico dos leilões. Nós arrematamos um imóvel, um apartamento de um perfil mais popular, daquele perfil padrão Minha Casa Minha Vida. É um apartamento que, em valor de mercado, ele está avaliado hoje em torno de R$200 mil. E eu arrematei por R$93 mil. Menos da metade? Menos da metade. Bem mais barato. E aí, óbvio, mas doutora, e não tem nenhum custo a mais? Tem, a depender da fase, tem a comissão do leiloeiro. E esse, no meu caso específico, era um imóvel que estava ocupado e nós negociamos com a pessoa. Na grande maioria das vezes, as pessoas saem amigavelmente.
o índice de judicialização é baixíssimo. Não vou dizer que não acontece, eu tenho casos judicializados para viabilizar a desocupação, mas é o menor percentual, é a menor parte. E tive que realmente, né, combinar um determinado valor para a pessoa sair, mas um valor também baixo. E, assim, foi uma arrematação realmente que, comparado ao valor de mercado do imóvel, foi extremamente lucrativa. Então, a gente tem, né, qual é a média, geralmente, que a gente pode prever em imóveis populares? Um retorno de 15% a 18% de lucro, depois de precificado todas as despesas, inclusive até a comissão do corretor que for fazer a venda, isso já está aí nesse custo. E para imóveis, né, de médio e alto padrão, aí a gente consegue, inclusive, ter um retorno financeiro ainda mais alto. A depender do imóvel, de 30%, 35% de retorno financeiro, depois, de novo, né, de também já colocadas aí todas as despesas, até mesmo a despesa para revenda desse imóvel. Essa é a ideia deste programa, trazer informações que possam beneficiar a sua vida de alguma forma. Como eu falei na abertura, nós já conversamos aqui com profissionais de diversas áreas, cada um traz um pouco do seu conhecimento, da sua prática, e que você que está assistindo, de repente acende uma luzinha, fala, puxa, ou nunca havia pensado nisso, ou pensei em determinada ocasião e ficou adormecido. Então essa é mais uma oportunidade. Está aparecendo aqui as redes sociais da doutora Ana Carolina aqui. Entre em contato com ela, siga no Instagram, entenda o trabalho dela, entenda esse mercado. Pode ser que para você seja algumas oportunidades. Eu gosto de pensar sempre lateralmente. Então você pode, se está com uma grana, investe no leilão. Você não tem essa grana? Aprende como é que faz e vai ser, sei lá, eventualmente um corretor, eu não sei como é que chama, um revendedor de leilão, etc. Mas conhece isso, porque de repente você se descobre numa profissão nova, num ramo novo, numa atividade nova, que pode ser lucrativa para você, ou em última análise, até para ocupar o seu tempo, para conhecer uma coisa diferente, né? Doutora, quem tiver interessado em saber, eu falei das redes sociais, tem algum outro canal que a doutora queira... Não, tem tanto, acho que está aparecendo aqui aí o meu, né, do escritório, que é Ana Carolina BP Matos, lá no Instagram. Tem também LinkedIn, tem o site do meu escritório, Ana Carolina Matos, e tem a rede social da empresa específica de leilões, da nossa assessoria, que é Alex Invest, LEXINVESTI, também lá no Instagram, e aí pode seguir, pode mandar um direct, tem lá os contatos no Instagram do WhatsApp, tanto meu, do escritório, quanto da empresa de leilões, para que a gente possa, então, né, entrar em contato e oferecer os serviços de acordo com o perfil de cada cliente. Eu gosto assim, facinho. Ana Carolina Matos. Ó, não tem Y, W, underline, bolinha 34 vezes X, 14. Maravilhoso. Então, você vê que começa a simplificação aqui pelo nome, pelo arroba, né, pelos links. Então, novamente, ó, procure... Primeiro, siga essa simpatia aqui, ó, tá? Custa nada pra você ir lá e clicar no perfil dela e botar lá no azulzinho seguir. Você vai receber informações de ponta, informações de qualidade. Estamos falando com uma pessoa de altíssimo nível, garbo e gabarito. Ela veio aqui para elevar o nível do programa, ficar só por mim, essa é aquela porcaria de sempre. E, além disso, você conhece mais sobre esse trabalho que pode te abrir aí uma fonte de renda nova. Você viu aí, ó. O imóvel popular, 15%, 18% de lucro. Onde é que você vai arrumar isso aí? E médio e alto padrão, um pouco mais. Até 30%, 35% de lucro. Uau, né? Então essa é a ideia do nosso programa Ponto de Convergência. A gente traz profissionais de diversas áreas para que você tenha ideias, para que você tenha insights, para que você conheça a gente, assim como nós. Recadinho final, quer mandar um abraço para alguém, beijo para a família. A gente tava conversando no privado aqui. Manda um beijo pro Gigante Léo. Mando sim. Um beijo, meu amor, meu filho Leonardo. Tava contando aqui que o Castilho é de São Paulo, e aí eu dizendo que meu filho, né, quer conhecer São Paulo. E um beijo, filho. Ele é a razão, inclusive, da mãe fazer tantas coisas, dar aula, é advogada, porque filho bota a gente pra frente, né? Filho é um negócio que, se filho não fizer um pai e uma mãe andar e evoluir, acho que nada mais faz nessa vida. Deixa eu te contar uma historinha. Um beijo grande. Trabalhava na TV Record lá em São Paulo. E aí um amigo me ligou numa ocasião assim,
Falou, cara, desculpa, é uma emergência e tal. O que foi? Pô, eu precisava de... Eu contratei um rapaz para se vestir de coelho na Páscoa, se vestir de coelho, e ir num prédio comercial, descendo andar por andar, vestido de coelho, para avisar as pessoas de que haveria uma ação de uma empresa de chocolates para Páscoa e tal, e tal, e tal. Ele falou, em cima da hora o cara cancelou e eu já recebi, eu sei que isso aí não é muito baixo para você e tal. Eu falei, fala uma coisa, dentro da roupa dá para saber que sou eu? Ele falou, não, então eu vou. E eu fui lá, me vesti, botei um cabeção de coelho, desci no último andar do prédio e ia pela escada de andar em andar fazendo vozinha. Olá, você está preparado para a Páscoa? Desci. Chegou no térreo. Quando eu vi a roupa, eu falei para ele assim, ó, eu faço, você não precisa nem me pagar. Eu só quero devolver a roupa no dia seguinte. Tá bom. Aí eu fiz essa brincadeira, desci, tal. Terminei, eu fui pra minha casa. Morava no prédio, cheguei no prédio, toquei o interfone, falei pra babá, deixa a porta entreaberta. Meu filho tinha 4 ou 5 anos. Eu botei o cabeção e entrei, e ele brincando. E eu cheguei lá. Oi, Rogerinho. Tá. A hora que ele olhou, não era eu, era o coelho da Páscoa. Os olhinhos dele brilharam num grau assim que ele me pegou pela mão. Vem aqui, vai ao meu brinquedo. Eu fiquei brincando com ele ali um pouco e tal. E mantendo a vozinha de coelho e tal. Blá, 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 blá. Bom, eu tenho que ir embora, tá, tchau, não sei o que. Saí, desci no carro, tirei aquela roupa, guardei. Subi de novo, como se estivesse chegando naquele momento. Quando eu entrei, ele estava numa euforia. Papai, o coelho da Páscoa veio aqui. E tal. Filho, o coelho da Páscoa não existe. Existe sim. Ele veio aqui, ele brincou comigo. E não sei o que. Tá. Pra que eu contei essa história? Talvez um minuto atrás, você mandou uma beijoca pro seu pequeno. Esse corte no vídeo, você, mamãe, você não tem ideia do que isso vai significar pra ele. Ele vai mostrar pra todo mundo, a minha mãe tá na televisão, mandou um beijo pra mim, a sua não mandou. E vai cortar isso e vai salvar no celular dele. Então, às vezes, a doutora veio aqui, participou de uma entrevista profissional, falou do trabalho, falou da vida acadêmica, falou dos braços da advocacia que atua, tanto no ramo imobiliário quanto de leilões, tudo maravilhoso, tudo perfeito. A gente trabalha, a gente precisa disso para viver. Mas esse cortezinho pro pequeno, quando eu cheguei em casa vestido de coelho, ele até, acho que ele me pagou pelo dia de trabalho, eu nem me lembro, mas aquilo ali valeu para mim mais do que qualquer outra coisa, né? Precisamos trabalhar, precisamos viver disso, mas família é outro nível, né? É verdade. Doutora, muito grato pela presença. Parabéns pela simpatia. Agradeço o convite, foi um prazer participar, conhecer e fico à disposição sempre que for possível e que a gente pudesse reencontrar para bater novamente um papo. Obrigada. Convidá-la-ei novamente. Tá certo. É isso aí, esse é o Ponto de Convergência. Esse foi só o nosso primeiro bloco. Ó, você assiste aqui, acompanha, você sempre vê meus livros aqui. Então eu tenho um livro de PNL nos relacionamentos, eu tenho um livro de PNL na prática, eu tenho um livro sobre ansiedade, eu tenho um livro de Os 5 Passos da Hipnose e estou lançando mais um. Sai mais um. Nasceu mais um fiote do Tio Castilho aqui, ó. Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. No segundo bloco eu falo mais sobre ele. Vai tomar aquela aguinha que eu também vou, a gente volta já. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Estamos de volta, Ponto de Convergência, segundo bloco. E no bloco anterior eu falei sobre o meu filhinho mais novo, né? Tem aqueles 4 livros, tem mais, aqui eu costumo trazer esses 4 aqui, 2 de programação neurolinguística, um de ansiedade, um de hipnose, nasceu mais esse aqui, ó.
Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. O que eu falo nesse livro aqui? Eu desmistifico a hipnose. Muita gente entende hipnose como uma coisa sobrenatural, transcendental, poder. Não, é técnica, tá bom? E nós somos hipnotizados a maior parte do nosso tempo. Você está vivo, você está acordado, você está sendo hipnotizado. Você entra em transe ouvindo uma música, você entra em transe olhando uma paisagem, você entra em transe quando está apaixonado, fica com aquela cara de bobo, fica assim, está em transe hipnótico, tá bom? Eu explico tudo isso nesse livro aqui, ó. Para adquiri-lo, é só entrar em contato comigo, minha rede social tá aqui embaixo, prof.Rogério Castilho, prof.Rogério Castilho, também conhecido como eu mesmo. Chega de falar de mim, vamos falar dos nossos convidados. Hoje é um programa especial, nossas convidadas. A gente acabou de conversar com a doutora Ana Carolina, advogada, e agora vamos conversar com outra mulher especial. Vamos falar de outra coisa, falamos de leis, falamos de direito, agora vamos falar de... Eu vou falar com ela porque tô com dor nos quartos, assim que fala dor nos quartos. Vamos conversar aqui com a minha amiga Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, eu estava Prazer. quase Já vi sendo hipnotizada por tá você. bom. Fique à vontade aqui no nosso Sofá das Estrelas, vamos conversar. Conte-me tudo, não me esconda nada, Eliane. Quem é você? Meu nome é Eliane Melo, sou fisioterapeuta, especializada em coluna vertebral. E há alguns anos, não menos do que 10, eu venho ajudando pessoas que sofrem com hérnia de disco. Hérnia de disco. Então, quem está em casa já tem, já doeu, já espetou na hora. Falou, opa, tá falando comigo. Quem não tem, vamos explicar o basicão. O que é uma hérnia de disco? Vou explicar aqui bem popular. A hérnia de disco é como se fosse um babalu, que ele tem aquele envoltório por fora, e dentro tem aquele melaçozinho, que é maravilhoso. Quando eu era criança, eu adorava. E quando a gente aperta ele, aí ele sai. Isso é uma hérnia de disco. Então, é o núcleo que sai do seu lugar, né? Que era para estar lá no lugar. Assim. Então, ele pode sair e, como é que se pode dizer? Prensar, empurrar algumas estruturas, e isso pode causar dor. O que é que causa, normalmente? Eu imagino que tem múltiplos fatores, mas principalmente, o que é que causa uma hérnia de disco? Dor, né? E aí, se for mais grave, ela vai causar formigamento, perda de força na perna e choque, né? Esses são os casos mais graves. Ótima informação, importante, né? Esses são os sintomas. Eu não me fiz entender, não perguntei direito. O que é que leva alguém a sofrer de uma hérnia de disco? Isso. O que a ciência explica, o que mais causa é hereditário. Hereditariedade. Dependendo do biotipo, né? Daí vem hereditário. Depois, o fumo. O fumo. O tabagismo. Aí, tá vendo? Você que fica pitando aí, ó, serve pra nada. Sabe o que é cigarro? Cigarro é um cilindro de papel, cheio de fumo dentro, com a brasa numa ponta e um idiota na outra. Pode ser isso mesmo. Mas porque é igual, o cigarro ele faz com os discos igual o que faz com o coração, diminui a circulação. Uau! Né? E aí ali a vascularização ela vai diminuir. E outro fator, que é o que a gente tem aumentado nos últimos anos, é ficar muito tempo na mesma posição, sentado na mesma posição, por horas, né? E isso causa, porque aí eu estou tensionando aquelas estruturas. Você que está assistindo, segundo bloco. No primeiro bloco, tivemos outra convidada e ela sentou igual a maioria das pessoas que vem aqui, senta no sofá e encostado lá atrás. A doutora Eliane sentou, eu falei, se quiser pode recostar lá, eu estou bem assim. Perceba a postura ereta da cidadã, que conhece como é que funciona bem uma coluna. Então, siga o exemplo dos bons. Presta atenção como é que se senta, né? Eu lembro que eu levei muito cutucão aqui da minha mãe, porque sentava assim, né? Assim, a mãe vinha por trás e só... Levanta essas costas, menino! Levanta as costas, menino! Aí depois de velho, a hora que dá uns probleminha, né? A gente fala, ô mamãe, tivesse ouvido, né? Postura, exercícios. Mas, ó, eu vou corrigir um pouco. Vamos lá. Tá? Antigamente, as nossas mães, ela realmente fazia isso. Estufa o peito, né? Aí, coluna ereta. Só que isso também causa dor. Opa, anote aí, ó. Vivendo e isso também aprendendo. causa dor. Imagina, você acha que as estruturas musculares, ela vai sustentar eu ficar muito tempo assim? Ah, não.
vai chegar uma hora que eu vou ter que arriar. Né? Então, é assim, eu estou aqui está confortável para mim, mas eu não vou permanecer aqui há mais de 40 minutos. Tá. Porque aqui tem um tempo de latência ligamentar, muscular. Então, daqui a pouco, eu vou começar a derreter. Né? E aí eu vou mudar de posição. Da mesma maneira, não estou dizendo que você vai sentar lá e ficar lá trabalhando. Só que depois de 40 minutos, você levanta, você muda a posição. Né? Aqui é porque eu já estou acostumada a fazer isso, né? Sentar nessa posição, e a gente vai se acostumando. Mas eu não passo muito tempo assim também, não. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, que quem criou o ser humano, nós fomos feitos ao som de breakdance. Estava tocando breakdance e foi criando a gente. Nós temos dobradiças, várias. E a vida moderna tem nos feito o quê? A gente passa 8 horas deitado. Aí levanta, senta para tomar café. Aí levanta, senta no carro para ir para o trabalho. Aí sai do carro, senta no escritório, fica sentado até a hora do almoço. Aí levanta, senta para almoçar. Volta, senta a tarde toda no escritório. Volta à noite, senta no carro. Chega em casa, senta e fica na TV. Não fomos feitos para isso, né? Não. Essas dobradiças todas têm uma função. Dicas, por favor, para essas pessoas que se viram nessa descrição que eu fiz aqui. Porque nós saímos do nosso primórdios, né? Que era ativo, aquele homem, e a gente virou o sedentário. E a dica é movimento. O movimento é que liberta, né? Então, levantou, já vai levantando, fazendo os movimentos. A cada 40 minutos, como eu disse, 40, 1 hora, levanta. É quebrar o padrão de movimento. Vai beber água. Muitas vezes a gente está trabalhando, esquece do tempo. Né? Esquece do tempo. E aí eu sugiro sempre que deixe a garrafinha d'água mais distante, assim, visível, né? E aí ele vai levantar, bebe. Só essa quebra de movimento já salva colunas. Já é um exercício, um micro Já exercício. é um movimento. É isso. E aí o exercício é fundamental, certo? O exercício é fundamental. Eu fico muito feliz que hoje, a cada dia, está aumentando, né, essa tendência das pessoas fazerem exercício, mas eu vou ficar muito mais feliz quando tiver em cada esquina uma academia no lugar de uma farmácia. Ô, Glória, seria o paraíso. Eu sou nascido e malcriado em São Paulo e vim morar aqui. Eu moro aqui há 7 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei horrorizado, porque eu dizia assim, gente, a cada 4 farmácias você encontra uma esquina. É o contrário, né? Então, se tivesse isso... tem essas, algumas poucas ainda para mim, academias de praça, com equipamento livre, aberto, assim, né? Aquilo ali, eu imagino que não é um custo alto para a prefeitura. E ainda pode fazer uma parceria público-privada e alguém patrocinar e colocar pelo menos uma dessa em cada bairro. Porque, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Não precisa pagar a academia. Você pode caminhar na rua, você pode pular corda, você pode fazer flexão abdominal, você pode fazer alongamento, não precisa. A academia é legal? Facilita, tem equipamento, tem um instrutor e tal. Mas não, essa é desculpa, né? Eu não tenho dinheiro para fazer exercício. E também não precisa gostar. Não. Vai com ódio, com Isso. raiva, Isso. vai na força do ódio. Não precisa gostar. Isso. E não será fácil, nunca será fácil. Nada que foi fácil vai trazer resultado. Nada. As pessoas tomam banho todo dia, escova dente todo dia. Qual o problema de fazer exercício todo dia? É que não entrou como hábito ainda. Estilo de vida, né? Porque com o passar do tempo vai se tornar um estilo de vida que o próprio corpo ele vai pedir isso. Né? De tanto você ir, aí vai liberar hormônios, ele vai pedir esse exercício. Esse exercício. Vai criar ali uma dependência boa, né? Tem a dependência ruim, que a gente Agora chama de também, certo? Existem as pessoas que também entram na compulsão. Ele sai de uma e vai para outra. Só troca de E compulsão. aí eu vou lhe dizer uma coisa. O sedentarismo e o excesso é tão deletério quanto os dois, né? O excesso é tão deletério quanto o sedentarismo. Se você não sabe o que é deletério, faz igual eu aqui, ó. O que é deletério? Pergunta para ela. O que é deletério? Ele vai causar estresse oxidativo, né? Vai tudo isso, todos os males que um sedentário vai causar, também vai causar
Entre outros, né? outra- O estresse, lesões, Lesões, tudo. microfraturas. A mesma coisa que vai acontecer em um vai acontecer no outro. Qualquer exagero é prejudicial, né? tudo. Tanto o sedentarismo total, de só ficar sentado e apertando botõezinhos, a vida moderna trouxe isso pra gente, né? Sendo Se que você- ele não vai se sustentar, né? Ele não vai A aguentar. vida moderna trouxe botões pra gente. Então, você está com fome, você digita os números no seu celular, aparece alguém na sua porta trazendo comida. Você está entediado, você aperta botões, aparece um filme, uma série, uma coisa qualquer na sua tela. Você tem um equipamento, você chama ela pelo nome, ela toca uma música, ela fala a hora, te dá uma receita. Então, a modernidade facilitou as nossas vidas. Você está assistindo, pode estar vendo agora pela TV União, pode estar vendo no YouTube depois. Isso vai ficar para a eternidade. Então, é maravilhoso. Mas é o outro lado é o outro lado do gume da faca, né? Se não prestar atenção, fica tudo muito fácil. É. E a gente acostuma e vai deixando pra lá. E às vezes, escangalha num grau que não dá pra arrumar de novo. Se você lembra daquele filme Clique, Claro. fantástico aquele livro, né? há muitos anos atrás eu assisti, eu ficava assim, não, isso não vai. Estamos vivendo a era do clique. Se você não viu o clique, procure. É. Aperta o controle remoto e as coisas acontecem. No final, ema- a gente sabe, é uma grande Você lição. emagrece, né? você fica bonito, você fica rico, coisa chata passa rápido, coisa boa Isso. passa devagar. E a vida real, cobra um certo preço. Preço. Né? E é isso que faz ter sentido na vida. É isso. É esse preço que a gente está sujeito a pagar. É o que faz sentido. Sair da inércia, sair da zona de conforto, é o sentido que... Eu digo assim, ó, doutora, cuide bem do seu corpo, afinal você mora nele. Você pode trocar de casa, de carro, de marido, de mulher, de nome, Isso. mas o seu corpo é esse aí. Você pode botar uns recalchutados, fazer uma funilaria, uma lanternagem ali, um negócio. Mas a essência dele é essa. Se você não cuidar, tem coisa que não dá mais para reverter. Se você tiver uma perda de neuronal, todo mundo tem, seus neurônios vão morrendo, cara, a neurogênese ela não vai cobrir tudo aquilo que já foi. Se você perde a sua força muscular, se tem uma sarcopenia da vida, dependendo, não dá mais para recuperar. Então é melhor, por exemplo, a pessoa compra um carro, ela limpa, ela cuida, ela leva nos 10 mil para revisão, para os 20 mil, para os 30 mil, usa óleo bom, não tira nem os plastiquinhos do vidro para mostrar, meu carro é novo. E a carcaça aqui, ó, é refrigerante, é cigarro, é horas e horas com o celular na cara. E somos uma máquina. Somos. E aí a máquina é lubrificada com o quê? Movimento. A nossa máquina é lubrificada com movimento. Vamos dar um exemplo daqueles indianos que eles levantam o braço e não baixa mais. Ali eles deixam de movimentar, começa a perder todo o líquido, né? Que o líquido ele é produzido através do movimento, fica rígido. E aí, se a gente não movimentar as outras estruturas, vamos ficar rígidos do mesmo jeito. É isso. É isso. A natureza é muito sábia. Aquilo que não é usado atrofia. Eu faço essa metáfora nos meus cursos e tal. Eu digo assim, ó. Vamos imaginar que você herde. Você nem comprou nem pagou. Você ganhou um terreno no lugar mais valorizado da sua cidade. Aí você cerca aquele terreno e não faz nada. Larga lá. O que vai acontecer? Erosão, invasão, bicho, lixo. O terreno, no lugar mais valorizado, vai valer cada vez menos. E agora pega esse terreno e imagine que é uma parte do seu corpo. Você não usa. O que vai acontecer? Vai atrofiar. Você vai pela gravidade, você vai encurvando. Tem pessoa que parece um ponto de interrogação. A pessoa anda assim, né? Torto. Rede social está fazendo as pessoas tortar ainda mais a cervical. Os olhos estão indo para o espaço, porque é muita luz, é muito tudo artificial. Não pega um peso, não carrega nada, ou seja, não tem força muscular. Não consegue... Aí é flexibilidade, é força, resistência. Se não cria esse ambiente biológico propício para isso, depois talvez não dê mais, né? Aí vamos imaginar que esse terreno, ele vale muito. E aí, agora, montou ali do lado uma cracolante, Aí, que é a doença. aí. Meu amigo, não vale R$1. R$1 não vale mais. E aí, o que é que tem que fazer? Cuidar desse corpo que tanto vale, né, para a gente. E quando a gente não cuida do corpo, a mente sente. Corpo e mente a mente começa a sentir, porque a dor ela não vem sozinha, não. Principalmente as dores crônicas lombares.
ela não vem só, ela vem com um saquinho que vem com sintomas de depressão. Não digo que é depressão propriamente dita, Não, mas os comorbidade. sintomas de depressão. Aí fica desacreditado, medo, mitos, né? Vem mitos. Aí, será que eu posso fazer isso, aquilo? E quanto mais ele tiver desinformado, pior é. Aí é que a dor piora. Aí vem, é uma junção. Então, o saco está lá. E tem assim o saco, quanto mais a gente alimenta algo daquele saco, pior fica. É isso. E brasileiro em geral, eu falo brasileiro em geral porque eu conheço várias partes do mundo e é a cultura muito nossa aqui. A gente tem, para mim, o péssimo hábito de pedir dica, pedir conselho para quem não entende. A pessoa vai pedir conselho financeiro para o cunhado que está falido. É verdade. A gente vai pedir dica de saúde para o porteiro do prédio. A gente não faz isso não, faz isso não. Estamos aqui com um especialista. Então, ó, tá aparecendo aí a rede social dela, ao final da entrevista ela vai falar mais sobre isso. Segue aqui a doutora Eliane. Acompanha o que ela posta, o que ela fala, o que ela lê, o que ela divulga. Procure profissionais. Se você tem problema de saúde, vai procurar um médico. Se você tem um problema de coluna, vai procurar um especialista, tá bom? E aqui, ó, eu botei um pouquinho de terror no começo, mas dá pra... Talvez não dê pra resolver, mas dá pra melhorar. Qualquer que for a sua idade, se você começar a cuidar hoje, é melhor do que começar a cuidar depois de amanhã. Ou bem melhor do que não começar nunca. Não importa a sua idade, tá? Exercício físico é grátis, pode ser prazeroso, divertido, usa a sua criatividade. O que você tem na sua casa aí? Pega aquilo, pega uma cadeira, pega uma almofada, pega uma toalha, pega alguma coisa com orientação, é óbvio, e faz um tipo de alongamento, algum tipo de torção, algum tipo de movimento, e depois você pode e deve até procurar um personal, procurar uma academia com instrução, etc. Dá pra começar, é igual estudar. Já estou muito velho para começar a estudar. Você só tá velho quando você morrer. Quando você morrer, aí já não tem mais jeito. Então, estudar e cuidar da saúde não tem idade. É óbvio que quanto mais cedo você fizer, melhor, né? Então, pois não. E é muito grave esse negócio que você falou de ficar procurando lá na internet exercícios, alongamento. Por quê? Cada caso é único. Isso. Ali a internet joga para todo mundo, Isso. mas ninguém sabe o que é que você está sentindo. Eu já tive caso de médicos, ele fazer um alongamento, porque alongamento em nervo não se faz. Nervo se mobiliza. E aí ele foi lá, viu na internet e fez o alongamento. Por quê? Não, acha que não é da área, não é outra área, né? Cada um no seu quadrado, né? Então ele não entendia no momento. E aí ele começou a perder a sensibilidade de um vídeo que ele procurou e piorou o quadro E dele. médico? E médico, é isso que eu estou dizendo, médico. E aí a gente fica assim, imagina qualquer pessoa de qualquer profissão procurando esses vídeos. É isso. Aleatórios. E aí ele fica assim, eu estou só piorando, e não sabe o que é. E eu estou fazendo tal coisa, mas não sabe o que é. Precisa de uma avaliação, precisa saber o que realmente está causando aquela dor e não a consequência. É por isso que muitos casos trata e a dor sempre volta. Por quê? Porque estão tratando a consequência e não a causa. É isso. Eu digo assim, a pessoa tá no carro, ela vai na oficina mecânica e fala assim, dá para você apagar essa luz vermelha no painel aqui que ela tá me incomodando? Que é justamente a que tá avisando pra ela que tem um problema. Dor não é problema, dor é sintoma, dor é aviso, dor é presta atenção, dor é ei! Nossa amiga. Ei! A dor nossa amiga. Aí toma de analgésico, passa aí não sei o quê, bota não sei o quê, resolveu. Não, tá mascarando, né? Pode piorar aí muito. É a nossa amiga, mas sabe aquele amigo que vai no final de semana para sua casa, mas segunda-feira vai para tu? Isso. Certo? É amigo aqui. Ela veio, ela avisou que tem alguma coisa errada. Mas você sabe o que é que acontece? Os sinais estão sendo dados. Mas nós, na correria da vida, no dia a dia, a gente sentiu e vai embora. Sentiu e vai embora. Ou uma sociedade medicamentosa, como falou das farmácias, né? Toma um negocinho. A propaganda mostra que... E é um perigo esse negócio analgésico, a propaganda mostra que em segundos, você toma esse aqui, é moderno, aqui é dupla ação, não sei o que lá,
em segundos a dor vai embora. Aí que tá o perigo, porque não tá doendo mais, só que a causa tá lá. Porque aí tem que ser procurado por um médico e o médico saber e ele realmente avaliar e passar a medicação certa. É isso. E não a automedicação, ela é perigosa. Como é que é? De médico e louco, né? Todo mundo tem um Todo pouco. mundo tem um pouco. E esse é um perigo, isso é um problema muito, muito sério, porque eu vi na internet um médico falando como é que faz alongamento de nervo. Então, mas ele é médico de quê? É médico capilar, sei lá. Pronto, é isso. Médico de olho. É médico realmente que não é da área, Isso. né? Não é da área da ortopedia, Isso. não é da reumatologia e assim vai. Aqui no bloco anterior, eu conversei com uma advogada e eu falei isso para ela. Quando eu fui fazer psicologia, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que não existe psicologia, existem psicologias, no plural. Assim como o direito. A pessoa se apresenta só advogado, fala, mas o que você faz? E médico é a mesma coisa. Você trabalha com quem? Eu sou médico, mas o que você faz? Porque é um leque muito grande. Então, presta atenção, você que está assistindo aí. Não é porque a pessoa que você conhece é médica que ela entende daquilo que você precisa. Qual a especialidade dele? Qual o conhecimento dele sobre isso? Quantas pessoas ele já ajudou? A internet ela é maravilhosa, ela democratizou o conhecimento. Sim. Mas é perigosa, porque ela literalmente deu vez e voz a qualquer um. Então a pessoa bota uma roupinha bonitinha, tem um bom enquadramento, uma boa voz, um bom não sei o que lá, e ela faz, as pessoas compram aquele discurso. Mas quem é ela? Qual que é o estofo? Qual que é o background dessa pessoa? E principalmente os resultados. Porque eu posso ter um diploma de Harvard Sim. e nunca ter atendido uma única pessoa. Eu não tenho história para contar. Então toma cuidado com quem... Ouça o que eu digo. Toma cuidado com quem você ouve. Dicas básicas para preservar a coluna. Básicas, assim, bem... Básicas? Acorda e faz o movimento. Movimenta. É movimento. Você tem um gato? Olha pro gato quando ele acorda, o que ele faz? Pronto, eu tenho um cachorro. A primeira coisa que ele faz... Ele cresce uns 3, 4 centímetros. Libera hormônios ali. Chega, faz barulhinho. Isso, Faz isso, acordou, faz os primeiros movimentos. Maravilhoso. Colchão duro, colchão mole, colchão d'água, colchão de mola, colchão de espuma. Vamos lá. O colchão, ele dura em média 5 anos, certo? Depois disso, ele começa a mudar a densidade. E começa a ficar mais fundo. Vai pegando o E a formato estrutura do do corpo, ela começa a ficar aqui mais... Então, eu sugiro que sempre observe a densidade do seu colchão, né? E para dormir, melhor posição para dormir, aquela que você consegue dormir. Aí. Bem, né? Então, eu durmo como? Se você conseguir dormir de cabeça para baixo, igual você durma. Durma, pode dormir, não tem problema não. O importante é que você acorde com as estruturas recuperadas. Porque dor sem dormir não tem reparação. Travesseiro, altura. Travesseiro do ombro para a cervical, para o pescoço. Travesseiro alto demais, tensão, né? Tem um estresse. Travesseiro baixo demais, eu vou ter também a força. Então, do ombro para cá. Você vê, coisa simples, hein? Simples. É simples. E é bem mais barato prevenir, né? A medicina preventiva, a saúde, Saúde, A saúde preventiva é muito mais barato do que depois que se cangalhou, ter que correr atrás, e às vezes, já falei, não dá certo, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre o seu trabalho, te conhecer, como é que faz, suas redes, seus contatos e tudo mais. Eu vou só falar aqui... Fique à vontade. Nós, da Clínica Doutora Eliane, nós somos pioneiros no tratamento através do campo eletromagnético. Opa! Conte-me mais sobre isso. Então, é o SIS, é o Sistema Superindutivo. É um campo magnético que atinge 10 centímetros de profundidade. Então, ele vem e vai 10 centímetros de profundidade a nível celular. Uau. Então, ele vai fazer a regeneração tecidual a nível celular, ele vai fazer a desinflamação, redução da dor, faz mobilização passiva na estrutura, coisa que a mão ela não vai conseguir, que é denso, que é mais profundo, ele vai fazer fortalecimento. Então, é um equipamento
fantástico. É raio? É campo eletromagnético, né? Ele vem e faz o campo. Sensacional. Maravilhoso. É pioneiro no Brasil. Nós somos pioneiros em Fortaleza. Sensacional. Então, esse equipamento, ele é dos grandes times de futebol. Os grandes times de futebol é que tem esse equipamento. E por que ele tem? Porque o jogador, ele custa caro, ele precisa voltar rápido para o campo. E você também. Você que é paciente, que está com dor, você precisa voltar para o campo de trabalho, social, familiar. Sensacional. Então, os seus contatos, suas redes... Doutora Eliane Melo, _. Simples assim. Simples. Rápido e direto. Muito bom. Então, essa é a ideia do nosso programa Ponto de Convergência, trazer pessoas que possam contribuir para o seu bem-estar físico, mental, emocional, para que você cresça como pessoa, como ser humano, como profissional também. Então, agradeço demais a sua presença. Parabéns pelo trabalho. Quero ir lá conhecer a tua será um clínica. prazer. Eu me interesso muito pela saúde em geral, né? Eu sou psicólogo, neurocientista, então eu já estudo e trabalho com, digamos assim, a saúde mental, mas sem o corpo físico não adianta muita coisa, não. O CIS, ele é um campo quântico, né? Porque você sabe que toda onda magnética, ela é quântica. Ela é quântica. Então, é um tratamento quântico. Que legal. Nossa. Bom, já pré-convido a voltar aqui outro dia para a gente falar específico. Para a gente falar mais específico mesmo do tratamento. Mas está vindo muita novidade aí. Ai, que beleza. Medicina regenerativa está bombando e está chegando aí. Polilaminina na veia. Estamos já fazendo paraplégico andar e não é milagre, é ciência. É verdade. Né? E a gente fica muito feliz com isso. Nós que devotamos as nossas vidas a ajudar as pessoas a melhorar as delas, né? A gente fica feliz com esse tipo de notícia, novidade e tal. Isso. Eu oro todos os dias para que Deus transforme tudo que eu pego em ouro, né? E esse ouro é a saúde das pessoas. Eu oro todo dia por isso e eu tenho visto muito isso, sabe? Porque não é só tirar a dor, é o acolhimento. Me arrepio todinho. Você quer um acolhimento, é receber aquela pessoa no seu ambiente e ela vem sofrida e você dá informação, porque a educação em dor é fundamental. Não tem como você tratar ninguém sem educar. Porque aí ela precisa entender o tratamento, entender o que está acontecendo com o seu corpo e assim a gente trazer os resultados. Muito grato mais uma vez. Muito obrigada. É isso aí, o final do nosso segundo bloco não acabou, a gente volta já. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E terminamos assim o nosso ponto de convergência de hoje. Você sentiu a falta do pai Paulo de Airá, eu também senti a falta dele. Ele está executando alguns trabalhos espirituais e não pôde comparecer. Deixou aqui na minha mão. E eu não fiz o programa sozinho, porque nada a gente faz sozinho. Fiz com a sua participação, você que está em casa assistindo, e com as duas maravilhosas convidadas que tivemos hoje. A doutora Ana Carolina falando sobre direito e a doutora Eliane falando sobre... Ó, a mulher sentou aqui assim, vou fazer igual ela aqui, ó. Assim, ó.
a mente quieta, a coluna ereta e um coração tranquilo, essa é a ideia. Foi um prazer ficar com você essa noite, se você está vendo ao vivo, ou essa manhã, essa tarde, essa madrugada, se você está vendo a gravação. Eu falei aqui sobre o meu livro, né, meu filhinho mais novo, meu caçula, esse aqui, ó. Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. E aqui é um livro onde eu procurei trazer o seguinte, ó, desmistificar a hipnose, mostrar que ela faz parte do dia a dia, mostrar que você passa mais tempo em estado de hipnose do que em estado de vigília. Ficar em vigília é muito cansativo, o cérebro não gosta, você ficar muito atento, prestando muita atenção, gasta muito combustível e muita energia. Então o que o cérebro faz durante o dia? Ele dá aquela baixada de bola. É a hora que você dá uma relaxada, a hora que você viaja. Sabe aquela hora que você mesmo tem que se chamar de volta? Você tá... Quem nunca leu o mesmo parágrafo 3 vezes? Você lê o parágrafo, termina e fala assim, não entendi nada. Aí você lê de novo, fala, meu Deus do céu. Seu cérebro está em transe, você está num transe hipnótico, é natural, é normal, é saudável, é útil, tá? Aqui você vai aprender o que é hipnose, como é que ela acontece no dia a dia, como é que você pode usar para melhorar a sua memória, a sua concentração, sua autoestima, melhorar a qualidade do sono. A gente falou aqui sobre densidade de colchão, sobre altura de travesseiro. E também você precisa trabalhar dentro da sua cabeça. O que acontece quando você vai dormir? Muitas pessoas não conseguem conciliar o sono porque tem um barulho enorme dentro da cabeça. Ela deita lá e um falatório, preciso pagar a conta, tem que fazer isso, eu não respondi aquele negócio, tem que ir no supermercado. Na hora de dormir, é hora de dormir. É hora de desligar a cabecinha aqui. Ó. Desliga esses pensamentos. Então você vai trabalhar para ter um colchão bom, um travesseiro bom e uma mente boa. Tá? Esse livro te ajuda, entre outras coisas, a fazer isso, ok? Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. E assim a gente vai chegando ao final desta edição do Ponto de Convergência, um programa onde a gente procura trazer pessoas interessantes com assuntos que possam melhorar a sua vida nos diversos aspectos, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área familiar. Hoje aqui a gente falou inclusive sobre saúde física, seja na área da saúde mental, etc. Então, toda segunda-feira, 10 da noite aqui na TV União, reprise domingos, 3 da tarde e depois fica no canal do YouTube para quando você quiser. Tá aqui as minhas redes sociais, prof.rogeriocastilho, prof.rogeriocastilho. Todos os dias eu compartilho informações. Eu sou psicólogo, neurocientista e um reprogramador mental. Que diabo é isso? A nossa mente é programada, tá? A gente nasce e não tem quase nada dentro. Vão sendo colocados programas. E ao desenvolver a nossa vida, percebemos que alguns programas são obsoletos e ou inúteis. E acaba atrapalhando o seu crescimento como ser humano. Você, por exemplo, não consegue, sei lá, falar em público, você não consegue se aproximar de uma pessoa e conversar com ela, você reputa que tem uma memória ruim, você acha que você não merece prosperar na vida, você acha, sei lá o que você acha, porque são programas. E eu, como reprogramador mental, ajudo você a trocar esses programas, atualizá-los igual você faz no seu telefone esperto. Você pega seu telefoninho lá, tem uns que já é programado sozinho. Estamos em atualização. Ele fica mais moderno, ele fica mais rápido, ele fica mais bonitão. Você pode fazer isso com a sua mente também, tá bom? Prof.Rogeriocastilho, prof.Rogeriocastilho, prof de professor, Rogério Castilho de nome, que é eu mesmo, beleza? Semana que vem a gente tá de volta com mais um Ponto de Convergência, mais gente interessante falando de assunto que pode ser bom para você, certamente será bom para mim e a ideia é que seja bom para todo mundo. Nos vemos lá, fique bem, hasta!